Não, o seu Saindo da Bolha e a equipe não são fissurados no Joe Rogan, apesar de, sempre que dava antigamente, a gente assistia ele no YouTube, no canal de clipes dele mais curto. Não dá pra assistir episódio 3 ou 4 horas, 4 vezes 3, 4 vezes por semana, trabalhar, ainda tem um podcast. Mas os clipes mais curtos dava sim, e eram muito bons. A gente perdeu um pouco dele com a ida, quando ele foi pro Spotify, né, de certa maneira. Mas não dá nem pra pensar em fazer episódios de 4 horas e tanto, que nem, por exemplo, os nossos aspas concorrentes mais a gosto, que nem o Xadrez Verbal. E os caras têm uma baita audiência, viu? Então não é que a gente vai voltar a falar do Joe Rogan por afinidade ou por hype em si, mas é porque tem mais coisa por trás dessa história toda. E a gente achou que era importante, achou, na verdade, que era bem importante repassar isso aqui com vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Nós temos que falar de Joe Rogan de novo. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 111, né? E a gente vai falar um pouco mais de Joe Rogan. Antes de falar, então, vamos fazer aqui o nosso jabá expressíssimo. Vocês repararam, nosso jabá está mais curto. Pois é. A gente pede só agora que vocês passem lá no site www.saindabolha.com.br, clique no botão Follow this podcast, ou sigam a gente no Spotify ou nas demais apps que fazem streaming de podcast. Pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, contando para seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede para seguir a gente lá no nosso canal do YouTube, ou quem está ouvindo no YouTube aqui agora, por favor, que dê um like no episódio, que clique lá na notificação, no sininho, né, para receber notificações de novos episódios. E finalmente também avisa que a gente tem agora um Pix, que a gente recebe doações aí, a gente agradece bastante, pode ser doação de 1, 2, 5, 10 reais, 1 bilhão de reais, como a gente sempre diz, porque tanto faz, é pouco, é muito, não tem problema, porque pingado não é seco. Olha que já tá ficando rápido isso aqui. Vamos lá, vamos pra frente, vida que segue. Não se trata mais de Joe Rogan. Pode soar estranha essa chamada num episódio que é sobre o Joe Rogan, falar que não se trata de Joe Rogan, uma coisa meio esquisita, né? Mas é verdade, essa história toda do Joe Rogan não se trata exatamente dele. Vamos recapitular rapidinho essa história, tá? O Joe Rogan sempre teve um podcast muito grande, era o maior podcast no YouTube, fez um contrato milionário com o Spotify, levou um caminhão, 100 milhões ou coisa que pareça de dólares, acho que se não me engano foi aberto essa negociação. Quando ele entrou no Spotify, os funcionários entraram lá em processo de loucura, gritaria, né? Que ele era um cara de direita, que ele absolutamente nunca foi. Quando ele entrou, inclusive, tiraram alguns episódios dele, e alguns fãs do Joe Rogan ficaram uma pistola, falaram que não iam acompanhar, que ele tinha se vendido por Spotify, aquela coisa toda e tal. Mas ele tocou e continua relevante aí com 11 milhões de views cada vez que ele vai pro ar, né? É muito mais do que a imprensa tradicional, a gente falou aí recentemente. Então ele levou gente lá, por exemplo, como uma série de especialistas na área de medicina, médicos como o Dr. Malone, que a gente fez o nosso episódio aqui, mas levou também pessoas, vamos dizer assim, do establishment. Ele levou, por exemplo, o médico-chefe lá da CNN, o Sanjay Gupta, né? Então, assim, não dá pra falar que o cara é anti-vax, que nem estão falando agora, se ele levou gente que já defendeu. Aliás, bem lá no começo também da pandemia, ele levou outros caras que explicaram a posição do governo e ele fazia as perguntas dele, etc e tal. Mas é essa história. Ele levou 2, 3 caras que a narrativa atual não gosta e aí ele virou anti-vax, né? Ele está fazendo uma guerrilha, ele está fazendo uma guerra de desinformação com o público norte-americano e mundial. Olha que cara ruim. E aí tem um processo muito engraçado, seja na imprensa americana como na imprensa brasileira, aí nas mídias tradicionais, de que o Spotify não está fazendo nada, eles fazem tudo por dinheiro, né? Como se as empresas do mundo, inclusive o próprio UOL, que publicou esse tipo de bobagem, que o Spotify faz tudo por dinheiro. O UOL é uma instituição de caridade, né? Ele não faz as coisas por dinheiro. E que vai ficar por isso mesmo, que eles não vão fazer nada demais com o Joe Rogan. Ou seja, estão pedindo
outros meios de comunicação estão pedindo censura, né? Uma coisa muito bonita, é uma coisa que os jornalistas deveriam ter muito orgulho próprio. E aí vieram também veio a história lá dos cantores, né? Como o do Neil Young, a gente fala ele também no episódio anterior lá do Joe Rogan, seus companheiros lá do grupo dele, né, o Crosby, Stills, Nash, todos saíram do Spotify, e aí uns outros caras sem expressão também, guitarrista de um grupo que ninguém nunca ouviu falar, aquela coisa toda. Depois a Barbra Streisand falou que ia sair também do Spotify, nossa, meu Deus. Depois veio o ex-casal real, né, pois é, o príncipe e a Meghan Markle, né, falaram também que assim não dá, o Spotify faz alguma coisa, eles vão embora de lá, até logo, passar bem. Depois veio o Obama. O Obama também falou, não, estou pensando em sair do Spotify, né? O Obama, ele tem um podcast, né? Junto com o Bruce Springsteen. O Obama e o Bruce Springsteen tem o Renegades, é o nome do podcast, né? É uma piada de mau gosto, é super, nossa, Renegades, Obama, isso, pois é, super Renegade. E tem também o podcast da Michelle Obama, que também sairia do Spotify, meu Deus, quanta pressão, né? Mas aí você vê que quando a coisa começa no Neil Young e termina no Obama, tá claro que, a partir desse ponto, que não tem nada mais a ver com conteúdo e sim com política, né? Se vocês forem analisar essa semana também, por exemplo, a porta-voz da Casa Branca lá, Jen Psaki, que é uma porta, também foi falar em nome da Casa Branca. A Casa Branca dizendo que já fizeram algumas coisas lá em relação a essa questão de desinformação de Covid lá no Spotify, mas tem que ser um pouco mais rigoroso, do tipo assim, estão pedindo a cabeça, a Casa Branca está pedindo a cabeça do Joe Rogan. E aí isso basicamente significa que o assunto é só político, né? Se você falasse assim, olha, a Associação Americana de Medicina falou que tem que tirar fora o cara, aí você fala, bom, isso aí tem um embasamento científico, médico, alguma coisa, mas não nós estamos falando de Obama, nós estamos falando de Casa Branca, então não é evidentemente nada científico. Agora não reparem só vou pedir um favor, não vou ficar parando não, porque tem alguma coisa aconteceu aqui do lado, tá entrando carro de polícia na contramão, tá um inferno aqui atrás, então vocês ouviram alguma sirene e eu não sumi no meio, é sinal que tá tudo bem, tá bom? Vamos embora. Agora vem um vídeo, qual é a última? Apareceu um vídeo que está repetindo, aparece o Joe Rogan, um vídeo totalmente editado, obviamente, uma sequência de vezes do Joe Rogan falando a palavra N, aquela que lá nos Estados Unidos não pode falar, né? N-word que eles falam. Então eles editam N vezes, desculpe o trocadilho, ele repetindo a palavra com N lá, mas isso há vários anos atrás, num período em que inclusive isso nem era super nada muito grave, ou nada grave, vamos chamar assim. Tudo fora de contexto, tá? Ele poderia estar falando assim, eu não falo a palavra N-word porque ela ofende certas pessoas. Ela já entra lá no meio também, tá? Então a gente não sabe o contexto em que essas vezes foram faladas, segundo o próprio Joe Rogan, tão fora de contexto mesmo, tudo picado, muito infantil, tá? É uma coisa meio bobalhão você fazer esse tipo de peça, esse tipo de ataque pessoal em cima de coisa fora de contexto. Parece, desculpe se eu mal comparo, mas parece coisa assim meio que antigamente, coisa antiga do MBL, tá? Uma coisa assim meio colegial um pouco, tá? Então, mas não repare, não é uma crítica específica, deve ser um choque de gerações aí, porque eu não gosto desse tipo de material, né, em geral, seja para ele, que lado que for. Mas enfim, como ele fala N vezes nos últimos 20 anos essa palavra, então qual que é a conclusão? É que o Joe Rogan é racista, tá? Essa foi a segunda onda. A primeira foram os médicos e agora de que ele é racista. Aí caras, inclusive, que lá no começo tinham defendido ele, como o Andrew Young, que foi, por sinal, candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, o The Rock lá, o ator, grande bosta, né, mas que tinham apoiado ele nessa primeira fase, pulou fora. Opa, agora não. Agora ele também, além de negacionista, ele é racista, eu vou fingir que não é comigo, tá? Mas vamos colocar esse troço todo em um certo contexto. Nós estamos agora mesmo passando pela situação lá no Canadá com Justin Trudeau, certo?
Estão passando exatamente por isso. Joe Biden falou coisas... Eu estou falando do Justin Trudeau porque, assim, o Justin Trudeau saiu lá em blackface várias vezes, inclusive não como aluno, como professor, quando ele dava aula lá atrás com a cara pintada de preto, tá? Isso é considerado quase crime de lesa pátria atualmente, né? Então, assim... Não me lembro de terem pedido a cabeça do sujeito, né? Muito pelo contrário, ele foi lá e pediu uma desculpinha muito sem vergonha, sabendo que isso não ia dar em nada, e tocou o pau. O Joe Biden, então, falou coisas mais cabeludíssimas, muito mais cabeludíssimas do passado dele em relação aos negros, tá? De boa. Ele pode não ser mais, ou ter mudado um pouco a cabeça dele, mas sinto muito, ele era evidentemente racista. O Joe Biden era um cara racista. O padrinho político do Joe Biden era um cara da Ku Klux Klan. Não estou inventando nada, não tem nada, não é novidade isso, tá? Howard Stern, jornalista, o radialista, na verdade, né? O Howard Stern falava N-word lá 200 mil vezes, mas hoje não, hoje ele é o cara que defende vacina, ele é um... Na nossa geração tem um monte de vendido, né? Então hoje é o cara que com o bolso cheio de dinheiro, ele vai lá e defende o que o establishment manda, não é isso? E aí me passaram agora recentemente também, hoje me passaram aí meio por cima da hora, um exemplo, eu não sei, eu não anotei, devia ter anotado, um filme com Leonardo DiCaprio que ele fala a palavra N, lá, aquela palavra, 65 vezes de propósito. E aí tudo bem, por quê? Porque tudo bem. Quer dizer que então, por exemplo, se é no cinema, se é por uma questão de comédia, tudo bem, aí pode o branco falar N-word, é isso. Ah, então tá. Então pode ter, sei lá, 1 bilhão de músicas no Spotify falando coisas cabeludíssimas de mulheres, tratando mulher como lixo, pode? Ah, tudo bem. Pode o Leonardo DiCaprio falar N, pode ter rapper falando sobre as coisas mais cabeludas possíveis? Pode. Ah, isso é cultura, cara. Isso é cultura, você tem que entender. Tá, mas se é cultura, então por que estão tentando cancelar o Monteiro Lobato? Lembram dessa? Nunca bate. Nunca tem uma sequência lógica isso. Ah, é cultura, então o Monteiro Lobato tudo bem? Não. Então ele é racista, beleza. Então vamos considerar que o Monteiro Lobato é racista. Então o que são esses caras que falam essas coisas, essas músicas? Eles são misóginos? Não. Ah, é cultura. Não sei, eu não consigo entender. Vocês sabem que não dá para entender mesmo. Como é que funciona, então, essa porcaria? Como é que tá andando essa porcaria ainda do Joe Rogan? Agora estão começando a fermentar, vamos chamar assim, a ideia que ele é antitrans, tá? O cara vai vir aí agora também como antitrans. Ele é o capeta. Decidiram que o sujeito é o cão chupando manga. Enfim, segundo o Spotify, Joe Rogan, sugeriu a retirada de mais de 100 programas com a palavra N lá, né? E que, por sinal, não tinha necessidade de tirar esses episódios. Então, se o problema é a palavra, poderiam botar um pi no lugar. Se tiveram o saco de encontrar quais são os programas onde tem essa menção dessa palavra, podiam pegar isso aí, reeditar o vídeo, botar um pi na frente e não tinha isso. Mas, aparentemente, o Spotify é uma empresa de $1 zilhão e não consegue, não tem tecnologia suficiente para isso. Em suma, gente, o problema não é o Joe Rogan, tá? Vamos em frente. Tática de intimidação. Existe uma estratégia absolutamente pão com manteiga que vem sendo repetida e com sucesso nos últimos anos, tá? Como é que funciona? Uma pessoa, um grupo de militantes de causa, um desses, por exemplo, os Sleeping Giants da vida, vai atrás de alguém que seja de uma narrativa não tradicional, ou seja, a que eles querem, certo? E aperta. Aí o cara pede desculpas e se ferra, porque ninguém quer desculpa. As pessoas querem perseguir, destruir reputação. Não adianta você pedir desculpa. Aliás, acabou de acontecer hoje. A gente até botou uma pesquisa lá no Twitter para saber se queria que falasse sobre a história do Monark. A resposta da pesquisa foi não. Achei ótimo, falar a verdade. Mas é mais ou menos isso. Pedir desculpa é pedir para se ferrar, para não falar outra coisa, tá? Volto aqui. Então os caras fazem o quê? Vão atrás de patrocinadores, vão atrás de anunciantes em geral. O Tucker Carlson já passou por isso algumas vezes. Publicações brasileiras já passaram por isso, a gente sabe muito bem. Ou então os caras vão direto, esses grupelhos aí vão direto em cima da plataforma, né? Ou então uma outra que também é muito usual é o seguinte...
essa turma, esses grupelhos, eles usam seus contatos na imprensa, porque geralmente são contatos diretos, porque eles jogam tudo no mesmo time, né? E vão lá e falam assim, olha, esse cara, então ele vai lá, por exemplo, pega o clipe do Joe Rogan falando N 200 vezes, manda pra imprensa e fala assim, olha que absurdo, e a imprensa fala, que legal, vou queimar esse cara aqui também. Por muito tempo, quem era o porta-voz e era o terror dos youtubers da direita era o Vox, né? Aquele veículo digital americano. Então, o Vox apitava e o YouTube derrubava o canal. Teve problemas sérios, inclusive com o Steve Crowder. Isso, exatamente, obrigado. A questão, então, é que a gente tem reforçado com frequência que nós não estamos falando mais de direita e esquerda. Lembra? Nós estamos falando de quem manda e quem tem que ficar quieto. O Joe Rogan é um cara de esquerda. Ele votou no Bernie Sanders, já falou. E, aliás, ele falou mais. Ele falou que nunca votou no republicano na vida dele. Então, os caras que estão repapagaiando essa história do Joe Rogan, inclusive nos veículos nacionais, todos, né? É que ele é um cara de direita e eles nem sabem o que ele fala nos programas dele, porque o que é mais interessante, ele fala pouco, ele deixa muito o convidado falar, ele pergunta, ele só isso, ele pergunta. Os caras que falam que ele é anti-vacina, que ele é a favor da desinformação, né? E desinformação a gente já contou, né? Que é a expressão substituta de teoria conspiratória. Eles não sabem minimamente o que estão falando. Aliás, eu garanto que 99% deles nunca ouviu nada do Joe Rogan, não ouviu um episódio que seja um short dele para dar um palpite desse tipo. O problema, então, é que o Joe Rogan é que ele pergunta, ele é um cara que pergunta de tudo para todo mundo. E isso, gente, hoje em dia não é mais possível. Existem coisas, aspas, inquestionáveis que não podem ser perguntadas, porque perguntas e respostas, se são bem dadas, se existe uma troca positiva de conhecimento, de informação, elas geram informação de verdade e informação faz com que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. E as pessoas lá de cima hoje não querem mais isso. A esquerda não quer mais isso. O Estado não quer mais isso. Não é isso? Então, pois é. Então, espremer o Joe Rogan, que é de longe o podcaster mais poderoso do mundo, vai, aspas, colocar as pessoas nos seus devidos lugares, né? Ou seja, que esses caras para pensar por conta própria, né? Então, se o Joe Rogan cai, como é que não caiu saindo da bolha, né? Se no Joe Rogan ir lá para ser entrevistado queima o filme, ninguém vai mais lá. Não é isso? Tá louco? Eu não vou conversar com esse cara que é racista, né? Pior, conversar com um cara que, mesmo eu sabendo que ele não é racista, pode só por proximidade me fazer racista também, me fazer anti-vax também, né? Aí, show de bola. Porque só vai sobrar para conversar com os Joe Rogans da vida, aspas, as pessoas que estão do outro lado, certo? E aí você, na marra, confirma a teoria, porque você só vai fazer com que tenha pessoas, vamos dizer assim, desinformadoras conversando entre si e falar, viu? É um núcleo de desinformação. Para piorar, de 2 anos para cá surgiu há 2 dias para cá surgiu uma nova história associada a essa questão do Joe Rogan e que reconfirma mais ainda do que não se trata só uma questão de conteúdo e sim de política pura, política partidária, política mesmo, tá, gente? Tem um perfil no Twitter chamado Patriot Takes, patriota, tá? Patriot Takes. Esse grupo é quem disparou esse vídeo do Joe Rogan falando a palavra N trocentas vezes, tá? Só que, se você for lá olhar no perfil deles no Twitter, lá na bio deles, e eles nem tentaram esconder, tá? Lá na bio deles diz que eles são parceiros de uma tal de Midas Touch. Esse Midas é escrito como M-E-I-D-A-S, não Midas, então fica meio Midas Touch. É como se fosse, de fato, o tal do toque de Midas, só que escreve Midas, tá? Só que esse Midas Touch é um Super PAC. E a gente já falou isso em alguns outros episódios sobre Super PAC. Ou seja, esse Super PAC é uma organização que, graças a uma legislação muito confusa, meio leniente americana em relação às eleições, a parte política, a partidária, olha aí de novo, ela permite uma circulação de uma montanha de dinheiro de lá para cá, sem lá muito controle por parte das autoridades com objetivos políticos partidários. Isso é explícito, tá? Eu vou levantar um caminhão de dinheiro
para uma determinada ação político-partidária. E eu não preciso dizer que, então, no caso desse Super PAC, Midas Touch, é um Super PAC democrata, certo? Muito bem. Então é um lugar que entra um monte de dinheiro, que eu não preciso lá registrar muita coisa, que eu não preciso dizer para onde vai, porque é tudo muito cinza. Pois nesse Super PAC aí entra e sai dinheiro, vamos dizer assim, sem informar que esse grupo de rapazes do Midas Touch pode, por exemplo, pegar dinheiro do Super PAC e pagar ele mesmo. Tá? Então eu vou lá, cato dinheiro de doação, faço, por exemplo, um podcast, tá? Que nem o Seu Saindo da Bolha, e pago pelos serviços do podcast para mim mesmo. Então eu posso ganhar dinheiro, não pode, tá? Mas como é difícil controlar, é possível, deixa eu botar desse jeito, né? É possível que essa turma pegue dinheiro de doação, ponha no próprio bolso para fazer propaganda, entre aspas, política, e, por exemplo, queimar o Joe Rogan, tá? Não é à toa que tem, então, o tal do toque de Midas, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Progressistas e suas causas adoram um dinheirinho extra. Como é tudo muito cinza nessa questão do Super PACs, não dá para ter certeza com relação às doações de quem eles receberam, mas tudo aponta que tem uma turma que põe uma boa grana dentro desse Super PAC aí, que é uma turma de apoio a uma certa ex-candidata à presidência dos Estados Unidos e que não esteve na última eleição, tá? Era esposa de um ex-presidente. É ela de novo, pois é. Portanto, gente, de novo, o Joe Rogan, qualquer que seja o resultado que venha acontecer, ele já se deu bem. Ou ele vai continuar com o seu podcast, é porque ele já ganhou um caminhão de dinheiro, certo? Ou ele vai continuar com o podcast lá no Spotify até que consigam tirar ele lá de dentro. Ou ele vai aceitar o convite do Rumble para ir para lá por uma bagatela de $100 milhões que foi oferecido. Vem para cá, Joe Rogan, $100 milhões para você ficar livre do Spotify, tá? Ou ele mesmo abre a plataforma dele e continua rachando de ganhar dinheiro. Para o Joe Rogan tá tudo certo na vida dele. É um incômodo a mais, ele vai certamente ficar chateado com essa situação toda, mas pode ter certeza que a nossa vida está pior que a dele. Por outro lado, vai ser, vamos dizer assim, no caso dele sair ou ser expulso, etc. e tal, é uma vitória política, sim, é uma vitória política importante desses grupos aí de censura, tá? Aliás, Seu Saindo da Bolha, por que vocês não estão no Rumble, por exemplo? Pois é, a gente vai estar em breve no Rumble também, vou botar os vídeos lá, só falta tempo para variar, né? Beleza? Quando a gente avisar, quando a gente for para lá, a gente avisa, porque aí vocês assistem por lá, porque pelo menos lá monetiza e, como vocês sabem, pingado no seco. A questão, então, gente, é mostrar poder. O que está sendo feito é mostrar os dentes, tá? Olha, nós somos capazes de derrubar a maior vamos dizer, celebridade de mídia alternativa, da maior plataforma de podcasts, porque a gente quer, tá? Nem a mídia aceita o que ele representa, a mídia tradicional. Vamos lembrar que a CNN, por exemplo, perdeu 90%, e não é um exagero da sua audiência desde o final das eleições, não gosta do Joe Rogan da vida falando concorrência, nem Elite, né, a grande oligarquia aceita o cara, porque o programa dele gera pensamento livre, e nem os democratas querem, mesmo ele sendo de esquerda, porque ele não ataca os republicanos gratuitamente e ele deixa as pessoas pensar livremente, inclusive se quiser ser republicano, tá? Critica onde tem que criticar. Esse é um princípio muito claro dele. Só que ele faz pior, né? Ele entrevista e deixa as pessoas falarem. Ele não tenta impor o raciocínio dele. Ele deixa o conservador, ele deixa o socialista, deixa quem quiser falar. E isso, gente, é muito perigoso para quem não gosta de liberdade de expressão. E ninguém lá no andar de cima quer mais isso atualmente, né? A gente sabe muito bem. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Faz aquele nosso jabacito expresso de fim de programa, pedindo para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow desse podcast, seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast. Pede também para seguir a gente no nosso canal no YouTube, canal Saindo da Bolha. Clica lá no sininho, dá like no episódio, faz aquela coisa lá toda, faz um comentário, ajuda pra gente pra caramba quando vocês fazem comentário, tá? A gente agradece muito. Pede também pra anotar o nosso endereço do Telegram. Anota aí bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Pede pra fazer o share do episódio, pede pra fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita
limpinho, supimpa, que detesta, abomina, tem horror, ojeriza ao politicamente correto. E pede também para, por favor, vocês considerarem uma doação via Pix, tá? A gente está deixando o Pix, um QR Code nos vídeos e também o código em todos os lugares onde a gente apresenta o programa. Pode ser uma doação de 1, 2, 5, 10 reais, tanto faz, pingado, não é seco. E, finalmente a gente lembra aquilo que a gente tinha falado no nosso último programa, mudança de formato? Sim, senhor, fundança é ótimo. Mudança de formato, sim, senhor. Nós estamos fazendo episódios um pouco mais curtos, agora 3 vezes por semana, tá bom? Vamos tentar manter uma faixa aí de 20 minutos, vamos ver o que a gente faz, porque a gente fala pra caramba, acaba estourando sempre. Mas episódios de 20 minutos a gente consegue administrar mais fácil por aqui. Um dia eu conto mais ou menos essa história, tá bom? Bom meio de semana pra vocês. Agora não tem esse boa semana pra vocês, ou bom fim de semana. Bom meio de semana pra vocês. Muita paz, muita tranquilidade, saúde. Que os seus amados e entes queridos fiquem muito bem nesse período todo que vem pela frente. Aí nossa briga constante. Vamos lá, vamos pra frente. Vida que segue, né? Vocês sabem que o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.